E aí pessoal, tudo bom com vocês? Tô começando aqui um canalzinho sobre whatever, mano. Não precisa ficar pensando o que vai falar, tá ligado? É simplesmente senta e fala. E hoje eu vou falar sobre idiomas, que é uma ideia muito interessante que veio à minha mente assim. É muito louco a gente pensar que muitas pessoas conversam, muitas pessoas se comunicam e não conseguem entender a base e de onde surgiu tudo isso. Ao longo do vídeo vocês vão ver que é algo um pouco mais complicado, não é simplesmente falar surgiu de tal país. Bom, primeiro a gente precisa entender o que é o idioma. O idioma nada mais é do que a língua oficial de um país. O que seria a língua oficial de um país? Por exemplo, todo país tem uma língua oficial, certo? No Brasil a gente fala português, nos Estados Unidos eles falam inglês, mas nada impede que outros países tenham, por exemplo, várias deixar daquele jeito mesmo e é isso. Caguei. E nada impede que um país tenha mais de uma língua oficial. Por exemplo, a Suíça tem 4, que é o italiano, o alemão, o francês e o romântico, que é uma língua que mistura esses outros 3 que eu citei. Meu nome é Nicolino Mazel, eu sou crescido sul a Torts, e no vivo em Tchaduna. Torts é para mim um dos belos luz, um belíssimo vale. E eu acho importante eu falar que dialeto e idioma são coisas distintas. O dialeto é uma variação do idioma. A variação do idioma é tal lugar vai falar algo diferente do que você fala, mas está dentro desse país. E um bom exemplo dos dialetos são o dialeto mineiro, o dialeto carioca. Nesses estados, tem coisas que eles falam que a gente, tipo, daqui não entende. Ota lá, mundo, velho, sem porteiro. Tudo é louco. Olá, ó. Dê um opa lá, pai. Olá, ó. Tudo virado no guedes aí. O que você tá achando dessa visita? O que você tá achando aí de ordenhar a vaca? Leite. Leite. Bem louco. Bom, então quando a gente tá falando de linguística, a gente precisa entender então de onde surgiu tudo isso, de onde surgiu essa grande variação linguística. A gente tá falando de linguagem verbal e linguagem escrita. Sobre linguagem verbal, a gente não tem muita informação, não tem muitas pesquisas de onde surgiu a primeira linguagem verbal, ou seja, a primeira comunicação verbal entre pessoas ou seres vivos, porque assim, é muito complicado. Quem garante pra gente que as pessoas da Idade da Pedra, que se comunicavam por artes rupestres, todas as pinturas na parede, que não deixa de ser uma comunicação, se falavam, conversavam entre si. Ninguém garante que essas pessoas não conversavam, porque a gente não sabe. Quando se trata sobre linguagem verbal, a gente sabe que os seres têm necessidade da comunicação, tanto é que a arte rupestre é uma dessas expressões de necessidade. Porém, quando se trata de linguagem escrita, sim, a gente pode dizer de onde surgiu e como tudo começou. A gente tem como referência, sim, a região central e sul-africana, que se trata de uma das primeiras regiões que começaram a se comunicar por escrita, de acordo com algumas pesquisas que já foram estudadas e tudo mais, já colocaram em pauta que, tipo, tinha muitos fonemas lá, muito mais do que nos outros países daquela época e tudo mais. Então, como referência, a gente tem sim essa região que começou a linguagem escrita. Acho que é importante eu falar que quando a gente fala disso, a gente tem que pensar o seguinte: quando as pessoas começam a se comunicar, elas começam a falar coisas simples. Por exemplo, fazendo referência a objetos, tipo, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa. Ou a pessoas, por exemplo, eu, você, ele, nós. Então sempre começa do básico. Então começou assim e depois que foi desenvolvendo, por exemplo, como tudo na vida é evolução. Depois foram colocando sentimentos e tudo mais. E é muito importante a gente saber que tudo aconteceu de uma forma natural, nada forçado. Então, tipo, foi criando palavras e tudo mais. Foi criando esses fonemas. E aí as pessoas foram meio que entendendo o que era cada coisa e começando a conversar, né? É muito louco a gente pensar isso. Porque, tipo, hoje a gente já começa a vida sabendo falar praticamente. Tipo, já começa estudando a língua, o idioma oficial do país. E se a gente tivesse que pensar que a gente teria que começar tudo do zero, imagina, que louco, como que a gente ia se comunicar? Falar que a gente não é evoluído é loucura, porque, cara, olha essa evolução, gente. Olha como que evoluiu as coisas. É muito louco pensar isso. É uma grande evolução. Muitos idiomas no mundo inteiro, é muita coisa. É absurdo. Bom, então pra concluir o vídeo, vou responder a pergunta anterior, que é o assunto principal do vídeo. De onde surgiu tudo isso? Gente, a gente não tem como falar da onde surgiu exatamente tudo isso. Se eu fosse dar minha opinião, com certeza eu diria que surgiu vários resquícios
de comunicação ao mesmo tempo, simultaneamente no mundo inteiro. Tipo, em vários países diferentes foram comunicações em paralelo. E daí que surgiu outras línguas oficiais e tudo mais. Então eu não posso simplesmente falar que surgiu desse lugar, porque não foi. Teve várias origens, você pode ter certeza, tanto é que hoje a gente tem no mundo afora muitos e muitos idiomas e não tem nem como falar que isso é mentira, porque não é. E ao longo do tempo vai se gerando novas e novas línguas, novos e novos vocabulários. Como exemplo disso, a gente tem a própria língua portuguesa, que ela se originou praticamente do latim. E hoje em dia o latim já não é mais uma língua falada, o latim já deixou de ser uma língua oficial. Por quê? Porque ele transformou muitos antigos dialetos, a própria língua portuguesa era um dialeto e hoje se passou a ser uma língua oficial. E o latim deixou de ser uma língua oficial e se tornou uma língua morta. Que quando a gente fala de língua morta, existem pessoas que falam ainda, porém em nenhum país é uma língua oficial. Bom, espero ter deixado bem claro pra vocês o que eu tenho a dizer sobre idioma, o que eu tenho a dizer sobre língua. E eu gostaria que realmente tivesse uma origem, mas não tem como ter uma origem quando se trata de muitas pessoas que têm a necessidade de se comunicar simultaneamente no mundo, e não tem como surgir de apenas um lugar, e sim de vários. E tá aí a resposta disso. Então é isso, pessoal. Se vocês curtiram o vídeo, por favor, deixem o like aqui embaixo. Dá aquele follow no Insta. Vocês comentarem também sugestões de novos vídeos. Eu quero trazer curiosidades legais pra vocês. Eu quero trazer informações do mundo afora aí. Eu acho muito interessante isso e a comunicação entre vocês. Eu peço desculpa porque é o meu primeiro vídeo, então não sei exatamente como fazer isso. Mas vamos pra cima, rapaziada. Vamos aí. Espero que vocês tenham curtido. Valeu por assistirem esse vídeo aí. Tamo junto. É nóis.